Seu Cristo celebrai, seu culto celebrai. A Ele pertencem bênção e sabedoria, sim, glória e soberania, agora e para sempre, sem fim. Amém? É muito bonito, né? Ainda de pé, eu convido vocês a participar da leitura do texto da Palavra de Deus, que vai ser em Salmo 121, do versículo 1 ao versículo 5. E nós vamos fazer daquela forma que nós temos feito. Eu lerei uns versículos e vocês lerão outro versículo. Diz assim o texto da palavra: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormitará ou dormirá o guarda de Israel. O Senhor é minha guarda, o Senhor é tua sombra. Vamos repetir esse versículo, porque ele é muito marcante, porque quando o salmista declara essa poesia, ele afirma aquilo que nós precisamos todos os dias entronizar, ou seja, tomar para nós. É Deus que nos guarda. Não existe poder político, não existe poder de arma, não existe canudo de formação, não existe dinheiro. Nós temos visto aí tragédias com pessoas bilionárias que espantam, né? E homens que pensam ser todo-poderoso, que de repente tem que sair correndo pela porta de trás, porque um grupinho mete medo a ele, né? Então nós temos visto a presença marcante do poder de Deus em nossas vidas. Então vamos declarar isso? O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Amém? Podemos assentar. E nesse tempo, nós temos também praticado aqui em nosso culto um momento onde nós temos a liberdade de compartilhar a nossa gratidão, nosso pedido de oração. E se você tem algum pedido de oração, se você tem alguma gratidão que queira compartilhar, fique à vontade nesse tempo. Eu quero iniciar pedindo aos irmãos que orem pela nossa vida, minha e da Laura. Graças a Deus a Laura está melhor, está saindo aí de uma gripe forte e tem melhorado, e graças a Deus tem estado melhor nesses dias. Eu louvo a Deus porque a melhora dela tem sido acentuada. Eu peço pela vovó do meu genro. Eles estão vindo de Portimão para Lisboa para encontrar a família dele, a sua mamãe, suas tias, porque a sua vovó foi internada em estado grave, e eu gostaria que os irmãos orassem pela dona Mariazinha. Com certeza o nome dela é Maria, mas ela está ficando pequenininha, né? Com o passar do tempo está diminuindo, e aí o pessoal chama de Mariazinha, né? Deus conhece, e eu peço que vocês orem pela dona Mariazinha para que Deus tenha misericórdia dela. Já é uma pessoa de bastante idade, 95, né? E preocupa a minha filha, o seu esposo estavam preocupados, e vindo de Portimão para Lisboa, onde ela foi internada e está lá com a sua filha, e oremos por ela. Mais algum pedido, algum momento de gratidão? Que bom que ninguém tem pedido, né? Tem o Jorge. Primeiro recuperou uma pneumonia, agora está a tentar recuperar uma bactéria que qualquer momento pode estar sujeito num hospital. Qual o nome dela, irmão? Guilhermina, né? Ela tem 93 anos. Mais algum pedido de oração? Eu quero agradecer por estar aqui com os irmãos. Amém. Irmão Herculano, toda vez que o senhor vier, só traga o Herculano filho, né? E pode trazer o Rodrigues também, tá?
Mais algum pedido? Amém. A Sara trouxe hoje uma jovem ali, visitante. Qual é o seu nome? Alexandra. Eu tinha esquecido o seu nome. E eu te chamei naquele dia de Alessandra, né? Eu tinha uma pessoa parecida com você chamada Alessandra lá no Brasil, mas seja muito bem-vinda. A irmã Júlia também trouxe a sua amiga lá, né? Muito obrigado pela presença da senhora. Qual é o nome da senhora mesmo? Maria de Deus, né? Que nome bonito, né? Que todas as Marias sejam de Deus, né? E a Ruth hoje trouxe, além do esposo, a filha trouxe lá o segurança, né, não? O Miguel. Miguel, seja muito bem-vindo, né? Deus abençoe você, Deus abençoe cada um. E, irmã Conceição, senti falta do Antônio hoje. Ele ficou com medo do pastor estar presente hoje aqui, falou, hoje eu não vou não. Não estou mexendo com a senhora só, né? Irmão Marecos, como está a irmã Maria? Está estabilizado. A perna tem melhorado, irmã Ruth? A perna, tratamento? Já, né? Continuemos orando pela irmã Maria, para que Deus estabeleça suas forças, né? Vamos ficar de pé. Eu vou pedir ao pastor Herculano para nos elevar a Deus em oração, colocando diante do altar do Senhor os pedidos que foram declarados aqui, mas com certeza cada um de nós tem algum pedido que fica lá no secreto do nosso coração, às vezes por timidez ou por cuidado particular nós não declaramos, mas que Deus sonde os nossos corações e atenda às nossas petições. E também, isso ainda mais certeza ainda, todos nós aqui temos motivo de gratidão, né? Porque apesar das lutas, nós estamos aqui hoje. Isso já é um grande motivo de gratidão e não é à toa que esse dia se chama presente. Ele não é o passado e nós também não podemos fazer nada para que o futuro aconteça. Nós temos que receber o presente e dizer a Deus muito obrigado, porque o presente está nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos como igreja do Senhor, ó Pai. Sabemos que passamos dias difíceis, ó Pai, mas o Senhor tem nos abençoado, Pai. E temos visto, ó Deus, a tua boa mão sobre as nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos porque hoje podemos entregar os nossos pedidos, ó Pai, diante do Senhor. E já te pedindo, ó Deus, pela vida da senhora Guilhermina, ó Deus, que tem passado por lutas, que ela possa se recuperar, ó Deus, que ela possa ficar bem, pela esposa do irmão Marecos, ó Pai, pela vida da irmã Laura, que tem se recuperado. Deus, Senhor nosso Deus, quero te agradecer pela vida da Alexandra, pela vida da senhora Maria de Deus, que visita, ó Pai, que elas possam se sentir mesmo, Pai, acolhidas e que possam regressar outras vezes, ó Pai. Senhor, tu conheces os nossos pedidos, a intenção do nosso coração. Queremos colocar tudo, ó Pai, diante do teu altar, sabendo que o Senhor tem a melhor solução, ó Pai. O Senhor disse que para nós não andarmos ansiosos, ó Pai, e que nós podemos pedir ao Senhor e que seja feita a tua vontade, ó Pai. Amém. Pedimos, ó Pai, que o Senhor faça conforme o teu querer e a tua vontade. Amém. Que o Senhor nos ajude na nossa vida, na nossa caminhada, nos dando força, nos dando coragem, ó Deus. Obrigado pela vida do pastor Augusto. Usa o teu servo nesta noite para falar aos nossos corações. E obrigado, Pai, pelo cuidado dessa igreja tão amada, Deus. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os amados podem assentar. Assentados, eu quero vos convidar a participarmos de um momento de celebração ao Senhor, reconhecendo a nossa gratidão através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. O livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É Deus que supre as nossas necessidades. Nós vamos cantar este hino que é o Amor Glorioso, do cantor cristão,
E se você for ler aí no Cantor Cristão, nós vamos cantar as 3 primeiras estrofes. Esse hino tem 5 estrofes, e nós escolhemos as 3 primeiras. O irmão Jorge estará nos conduzindo. Vamos louvar ao Senhor e fique à vontade para participar. O irmão Antônio Marecos estará fazendo a recolha. E eu digo aos irmãos que, querendo participar das ofertas, aqui fique à vontade. Mas a igreja tem também a sua conta e através do IBAN, o irmão Marecos depois pode informar, você pode fazer a sua oferta diretamente através do banco na conta da Igreja Batista em Tremeiros. Vamos louvar ao Senhor. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me por amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Ó, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Ferido e abandonado, Jesus me socorreu. Em segredo me aceite, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Ó, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu. Coroa mais de espinhos, a cruz que padeceu. Que poderia em mim achar pra tais afrontas suportar? Ó, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Eu vou pedir à minha esposa, a irmã Laura, que nos eleve a Deus em oração, agradecendo ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por este dia, especialmente por esta tarde, Senhor, estarmos juntos, cultuando o teu nome. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida dos irmãos presentes. Ó Deus, a tua casa se faz tão bonita com a presença dos teus servos. Queremos colocar diante do Senhor a nossa gratidão por vermos mais pessoas, mais irmãos se achegando à tua casa. Nós te louvamos por isso, ó Deus. Te agradecemos pela vida do nosso pastor. Queremos colocar diante do Senhor a nossa alegria de ser neste lugar. Queremos colocar diante do Senhor nossas crianças. Colocar diante do Senhor a vida de cada um, ó Deus. Te louvar, ó Deus, pela vida deles. Colocar diante do Senhor a nossa gratidão. Te pedir, ó Senhor, que a bênção do Senhor esteja com cada família. E, ó Deus, colocamos diante do Senhor
pela vida da irmã Maria, que o Senhor possa estar com ela, visitando, e, ó Deus, amparando, recuperando a sua saúde. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida da tua serva, que tem sido sempre uma bênção. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor os seus familiares. Queremos colocar diante do Senhor também a vida da Dona Maria, que o Senhor esteja visitando aquela senhora. E te pedimos, Senhor, pela vida da nossa família, nossos filhos que estão a caminho de Lisboa, que o Senhor esteja guardando e protegendo. Obrigada, Deus, pela vida dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Que Deus, a cada dia que o Senhor possa estar abençoando a vida desta igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de cantarmos o hino número 12, eu lembrei também, a irmã Filomena mandou-me uma mensagem solicitando que nós orássemos por ela, não poderia estar presente, não conseguiu chegar de Lisboa para cá. Então, quando os irmãos estiverem também orando, ore pela irmã Filomena. Vou convidar o irmão Jorge, nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 12, assentados mesmo, e este hino é um hino de adoração ao nosso Deus. Vamos cantar com toda alegria. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a Ti, ó Deus, homem, no céu assentado, que em tempo devido na terra humilhado, por nossos pecados, morreste na cruz, por nossos pecados, morreste na cruz. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a Ti, a justiça de Deus sustentaste, apenas sofrendo por nossos pecados, a vida depondo, pra si nos remir, a vida depondo, pra si nos remir. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a glória divina por Ti revelada, que para nós brilha na luz esplendente, fazendo-nos ver a real perfeição, fazendo-nos ver a real perfeição. Em Ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem pecado. Com a compaixão que por graça recebe, exime de culpas o réu pecador, que exime de culpas o réu pecador. Amém?
o Senhor aceite o nosso louvor. E eu quero, nesta tarde, no domingo passado, aqueles irmãos que não puderam estar conosco, eu iniciei uma série de 2 sermões, falei domingo passado, nesse texto, lá em 2 Reis, capítulo 4, e hoje também, com base nesse texto, nós vamos compartilhar outras lições que esse texto nos oferece. Antes de lermos, de os irmãos acompanhar a leitura do texto, não será exibido, porque são 7 versículos, e eu quero dizer que o livro de Reis, ele é um livro muito importante para aqueles que têm interesse de se aprofundar no estudo da história do povo judeu. E é interessante que o livro de Reis, ele foi escrito entre o ano de 538 a 560. Alguns historiadores defendem que quem escreveu o livro de Reis, tanto 1ª quanto 2ª Reis, foi Jeremias. Mas, com um estudo mais apurado, se percebe que não há possibilidade de confirmar a autoria de Jeremias, porque Reis foi escrito no período em que o povo estava no exílio da Babilônia. E Jeremias não viveu esse período no exílio. Então, até hoje, a maioria dos estudiosos, dos teólogos, aqueles que se aprofundam na pesquisa por interesse arqueológico ou teológico mesmo, não se pode confirmar a autoria do livro de Reis. Mas uma coisa é certa, que ele foi escrito com base nas informações de tudo que estava acontecendo. E é um livro, em termos históricos, fundamental. Eu já citei aqui na igreja, houve um homem que questionava sempre a autenticidade da Bíblia, como muitas pessoas fazem, e têm o direito de fazer, né? A autenticidade da Bíblia, a razão da Bíblia, por quê, que a Bíblia era uma mentira, e eu falei a respeito disso aqui na igreja, e ele então começou a investir, como era um homem de muitas posses, a investir em escavações, em estudos, e um dos livros que ajudou muito aquele homem na sua pesquisa para provar que a Bíblia era uma mentira, foi o livro de 1ª e 2ª Reis. E as histórias narradas em 1ª e 2ª Reis, aquele homem queria provar que a Bíblia era mentira, que não tinha condições das datas coadunar com as escavações e os estudos arqueológicos. E por mais que aquele homem pesquisasse, por mais que ele gastasse seu dinheiro, no final das contas, ele veio a entender que existe um Deus que é único e que é criador e é sustentador de todas as coisas. E esse Deus, por pior que pareça para ele, lógico, né? Esse Deus permitiu que homens escrevessem e que aqueles escritos eram confirmados pela arqueologia, por exames feitos através não só do carbono 14, que é uma metodologia usada, mas outras tecnologias. E ele foi, então, embasando, e no final esse homem escreve um livro, e a Bíblia tinha razão. Não sei se o pastor Herculano teve a oportunidade de ler esse livro, é um livro fácil de ler, tem 587 páginas, né? Mas é um livro muito interessante, porque ele vai provando que ele estava errado, né? E que muitos estão errados. E a partir do escrito dele, principalmente 1ª e 2ª Crônica, 1ª e 2ª Reis, a gente percebe que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Diferente de que outras religiões, que eu prefiro não citar o nome, porque não estou aqui para falar de outras religiões, nem de religião, mas ela não contém, ela é a palavra de Deus, mesmo quando os fatos são terríveis. Tem fatos que, até eu conversando com uma pessoa, ela disse assim, se eu fosse Deus, eu não contava isso aí, porque isso é ruim, né? A Bíblia conta histórias de pessoas que são ruins. A Bíblia conta a história do encontro de Satanás com Jesus Cristo, e a ousadia do próprio diabo oferecendo a Jesus Cristo o que ele não tinha, que era um reinado. Ele não tem nada, né? Mas a Bíblia conta a história da maldade do coração de muitos homens, da perversidade, conta a história da queda da humanidade,
do arrependimento de Deus de ter criado a humanidade, mas da fidelidade de Deus em sondar os corações e dizer, não, mas tem um que eu vou preservar porque ele é fiel. E Deus usou Noé para construir uma grande arca e nem tudo foi destruído, né? Porque havia um fiel. E por mais estúpido que pareça, ou por mais grosseiro que pareça, até mesmo uma prostituta foi usada para poder livrar aqueles que estavam numa cidade que ia ser destruída, e ela guardou essas pessoas dentro da sua casa, e sendo usada por Deus, mesmo sendo uma mulher que para a sociedade não valia nada e não tinha nenhuma moral, mas ela é citada na genealogia de Jesus, como fidelidade de Deus em ver a ação daquela mulher. Então é o Deus que odeia o pecado. A Bíblia diz textualmente, Deus odeia o pecado, mas Deus não desiste do pecador. E o texto dessa tarde, aqui em 2 Reis, capítulo 4, é um momento que nós podemos ver o cuidado de Deus com pessoas, porque eu não quero ser muito bruto, mas na sociedade passada não tem muita diferença de hoje. Porque a sociedade, no geral, qual é a valia de uma viúva que mora sozinha? Qual é a importância que tem essa viúva ter 2 filhos e não ter condições de sustentá-lo? E qual é a utilidade dessa pessoa? É mais ou menos isso que essa história nos traz, a brutalidade da sociedade, a brutalidade do coração daqueles que deveriam cuidar, mas que, na verdade, você pode mudar de país, mas você vai ver que sempre existe o interesse de granjear para si, e o que nós chamamos de governo, na verdade, é um grande saqueador em qualquer lugar do mundo. Os impostos, o nome já diz, o prefixo colocado antes do, imposto, é aquilo que nós temos que pagar, senão você perde até seus bens, porque ele é imposto. E, na verdade, é mal utilizado. A gente anda pelas ruas aqui de Tremês, parece um lugar que não tem freguesia, não tem comando, não tem ninguém, porque é mato para todo lado. Eu caminhava aqui, nem comentei com a Laura para ela não se assustar muito. Agora ela vai saber, Ruth, né? Eu caminhava aqui, fui jogar o lixo ali, daqui a pouco do telhado de uma casa cai uma cobra, né? Uf, caiu lá no chão e saiu correndo. Porque não, foi da nossa não, ainda não, né? Ali está morando gente. Mas no lugar que você anda pelas ruas está tudo cheio de mato, mas os impostos são altíssimos. Você olha lá na nota fiscal, o IVA é 0. Tá, o IVA é 0, mas tudo aumentou, né? Tudo aumentou. Você não pode comprar pasta de dente, porque para pasta de dente não tem IVA 0. Perca os dentes. O governo não gosta de quem sorri, né? A noção é essa. Você não pode ter um carro. Você não pode ter bens. Você ter um ar-condicionado é luxo. É luxo. Então nós vivemos numa sociedade bruta, tal como aquela mulher. Não pensemos que o texto que nós vamos ler, aquela sociedade era diferente. A brutalidade da sociedade continua. A diferença é o cuidado de Deus. Então diz assim o texto que conta a história que essa mulher nos premiou em ser revelada por Deus. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: que te hei de fazer? Declara-me, o que é que tens em tua casa? E ela lhe disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho:
traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais nenhum vaso. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Amém? Essa história, no domingo próximo passado, eu fiz e compartilhei com os irmãos, tanto o texto do primeiro quanto ao 5º versículo, a fidelidade desta mulher, eu só estou apenas recapitulando o que eu disse no domingo passado, para que todos entendam, a fidelidade desta mulher em saber o endereço onde poderia encontrar resposta para o seu problema, porque o problema dela era grande. Primeiro, ela já havia perdido o marido. Perdendo o marido, ela perdia o direito à posse, segundo a estrutura governamental daquela sociedade corrupta e má. E ela teria que sair daquela casa se ela perdesse os filhos. Ela só poderia ficar ali se os filhos tivessem condições de trabalho. Mas como o credor veio cobrar a dívida feita pelo seu finado esposo, ela agora, além de perder os filhos, perderia a posse da casa e teria que perambular pela rua, sendo mais uma a viver à margem da sociedade. Mas interessante que ela vai aonde ela pode encontrar resposta. Tem muita gente que esquece que a resposta está na casa de Deus. Encontra razão para tudo. É medicamento para não ficar nervosinho, é medicamento para dormir mais, são drogas, são bebedeiras, são fantasias num mundo que vive nas trevas. E às vezes aquele que poderia dar a resposta não é procurado. Então essa mulher nos deixa essa lição. A segunda lição que eu destaquei na semana passada é a pergunta do profeta. A mulher vem com um problema. E ele, estranhamente, parece que ele não entende bem o problema da mulher, e ele diz, mas o que você tem em casa? A resposta, muitas das vezes, está dentro da nossa casa. Porque é dentro da nossa casa que tudo começa. A relação nossa não é na igreja. A bem da verdade, muitos de nós na igreja colocamos uma máscara de gente boa. Eu vou na igreja, vou botar um paletó mesmo com calor, ou as mulheres vão botar um vestido comprido mesmo com calor, vou dar uma passada boa no cabelo, vou me maquiar, porque eu vou à igreja para uma celebração, para um momento religioso, para carimbar minha agenda com Deus, porque afinal de contas, aquela carteirinha da escola que nós carimbávamos, quem já tem alguns cabelos brancos sabe do que eu estou falando, né? Hoje é quase tudo eletrônico, também eu tenho que fazer com Deus. Mas essa mulher nos ensina diferente. E a pergunta do profeta tem a ver com isso. Como é que está a sua casa? O que você é em casa? O que você tem feito a partir da sua casa? É na casa que a igreja começa. É em casa que a igreja se estabelece. A nossa relação com Deus tem que partir da nossa casa. Então, por menor que seja a nossa botija, por menor que seja o nosso tempo, por menor que seja nosso momento em casa, porque muitos de nós, eu já passei por muitos momentos assim, saía de madrugada, eu trabalhei não há muito tempo numa empresa que eu tinha que sair 4 horas da madrugada de casa, por causa da condução, o horário da condução, para chegar num lugar na empresa às 7, eu tinha horário para pegar, porque tinha lá um cartão eletrônico que funcionava com a minha digital. E se eu chegasse ali 10 minutos depois das 7, eu perdi aquele dia, não importava a desculpa. Mas eu não tinha horário de largar. E às vezes eu chegava em casa 9, 10 horas da noite, cansado, exausto. E eu sei bem o que é isso, viver uma vida de trabalho, de exaustão, de correria, de ter que sustentar a casa, de trabalhar, mas isso não importa, por menor que seja o nosso tempo em casa, é em casa que Deus vai agir, é em casa que está o azeite, é em casa que está a unção, é em casa que está o derramar da bênção. Que nós sejamos crentes, não como o diabo é, porque o diabo também crê na Bíblia. Se ele não cresce, ele não lutava com Deus. É porque ele crê que ele fica tentando tirar partido daquilo que ele não tem. Mas que nós sejamos crentes
ainda com a botija pequena, ainda com pouco azeite, mas a partir da nossa casa. E domingo passado eu fiz menção aos irmãos do relacionamento desta mulher. Meus irmãos, como é importante o cristão ter um bom relacionamento com os seus vizinhos. Não importa a crença do seu vizinho. Tem crente que se acha um semideus na terra e Deus não nos permite viver aqui para ser semideuses. Deus nos permite para viver aqui para ser luz no meio das trevas. Então, eu fui pastor numa cidade uma vez, que um jovem arrumou um trabalho, ele arrumou um trabalho numa borracharia. Eu nunca fui numa borracharia aqui em Portugal, mas normalmente as borracharias no Brasil é um lugar de imoralidade, tem calendários de mulher pelada, tem fotos de mulher pelada, tem piadas terríveis, e as mentiras, e aquela borracharia especial fica na beira da estrada, e um dos sócios da borracharia entortava pregos grandes, que é chamado 19 por 36, de uma forma que a ponta sempre ficava para cima, e ele jogava na rodovia para que os carros furassem o pneu para procurar. Depois ele foi preso, né? Por isso. Mas aquela borracharia era uma treva. Como muitas marcenarias, como qualquer outro departamento não muda, porque a treva não é o NIF jurídico, ou o CNPJ, como é no Brasil, mas são as pessoas. E às vezes dizem, eu não posso trabalhar ali. Como eu gostaria de trabalhar numa firma crente. Não existe NIF crente. Não existe firma crente. Não existe estabelecimento santo. Quem santifica são as pessoas. E eu disse para aquele jovem que me procurou, pastor, não sei se eu vou trabalhar naquela borracharia, ali é muita imoralidade. Ele falou, mas é lá que você tem que trabalhar. É lá que você tem que estar. Porque se só tivesse santo, você não precisava ir para lá. Para que Deus vai mandar luz no meio da claridade? Luz tem que ir no meio das trevas. A vela, por menor que seja, ou um fósforo mesmo, ele faz diferença na amplitude das trevas. Se acende um fósforo quando está muito escuro, aí você vê alguma coisa. Eu estava comentando com a Laura, foi anteontem, nós ficamos aqui conversando com o vizinho até quase 10 da noite, e eu estava falando para ela, só tem uma luz ali, a Laura até falou assim, tem um avião parado ali, né? Denunciei a Laura, irmão Mareco, o avião não fica parado, né? Eu falei, só se fosse helicóptero, né? Se parar, ele cai, né? E é bom que não pare, né? Tem um avião parado ali, eu falei, não, é uma estrela. É que aqui da frente, por causa da luz que tem aqui na frente da igreja, só vê aquela estrela e a lua. Mas se você for lá atrás da igreja, ali não tem luz nenhuma, você vê quantas estrelas tem. E por menor que seja, por mais distante que ela esteja, ela aparece lá por causa da... Ainda que você seja um crente que se julgue fraco, que não saiba cantar um hino, que nunca pregou, que nunca fez uma oração, mas Deus pode te usar no meio das trevas. Basta você viver. Tem muita gente falando que não vive. Tem muita gente fazendo de conta que é. Essa mulher nos mostra que a relação dela com os vizinhos era excelente. Pastor, por que você fala isso? Veja, qual de vocês, bem da consciência, chega uma viúva que está com um credor batendo na sua porta e diz assim, pode me emprestar uma vasilha para eu colocar azeite? Mas você só tem uma botija dentro da sua casa. Você pode me emprestar? Não, você está maluca. Alguns de nós falariam isso, eu não vou emprestar, não. Se você for pedir alguma coisa que vai te abençoar um vizinho, ele emprestaria? A sua relação com o vizinho tem a ver com religião? Se tem, esquece a religião dele. Pastor, mas ele fez voodoo contra mim. Se você acredita que voodoo pega em você, você não tem Jesus. Se você acredita que alguma coisa pega em você, você não tem Jesus. Você precisa se converter. E quem é crente, tem o selo do Espírito, nada pega. Uma vez uma pessoa falou assim, eu vou fazer macumba para o senhor. Eu falei, opa, que bênção. Faz uma boa, tá? É para o diabo ser bem envergonhado, porque se fizer mais ou menos, se amarrar o meu nome lá na boca do sapo e enterrar por 7 dias, enterre por 14. Porque não vai pegar. Não vai pegar. Eu não desrespeito outras religiões, mas eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu não sou maluco para ficar chutando santa, nem ficar chutando macumba.
Isso não se faz, não se deve fazer, e nós devemos condenar quem fez ou faz isso. Mas nós sabemos em quem temos crido, e Ele é poderoso. Essa viúva dava um bom testemunho às pessoas e tinha uma relação com a sua vizinhança que conseguiu muitos vasilhames, porque o profeta é exagerado, ele diz assim, não pegue poucas vasilhas. Por que não tinha que pegar pouco? Porque o profeta lá no final vai dizer, agora vende, paga a dívida, e você e seu filho vive do resto. Olha quanto azeite que tinha. Olha quanta bênção tinha. Então, hoje eu quero deixar outras 3 lições com vocês com base nesse texto. Primeiro, lá no primeiro versículo, uma coisa importante. Eu não estou desejando a morte de ninguém, mas eu quero dizer a você, como eu digo a mim, depois que nós nascemos, um dia nós vamos morrer. Mas a questão não é o dia que nós vamos morrer, ninguém deve ter pressa para isso. A questão é, a morte não tem poder para fazer com que as pessoas esqueçam de você, se você der um bom testemunho. Essa mulher vai ao profeta e ela honra o seu esposo morto. O Senhor sabe que o meu marido, que era o teu servo, servia e temia ao Senhor. Aquele homem deixou uma referência. A referência dele não foi monetária. Meu amado irmão, lute para ter bens, mas não exagere. Senão você deixa dor de cabeça. Eu não conheço, eu já conheci gente que tem muito dinheiro, tanto aqui quanto em outros países. Eu não conheço ninguém que tem muito dinheiro que não deixa dor de cabeça para depois. É briga, é discussão, é interesse. Lute para ter o suficiente, mas lute para, quando você descansar no Senhor, as pessoas dizem assim, olha, eu lembro de fulano. Puxa, como fulano era correto. Como aquela jovem, como aquele homem, como aquela mulher era correta. Meus irmãos, eu fiz 36 anos de ministério, mas a primeira experiência que eu tive no ministério, menos de um ano como pastor numa igreja, foi fazer o culto fúnebre, aqui chama fazer o funeral, fazer uma cerimônia com um caixãozinho pequenininho com uma criança de 3 anos. Morta por uma meningite, e aquela família recém-chegada na igreja, com toda alegria, tinha sido batizada. E aquela criança todo domingo me abraçava na saída, e ela se alegrava ali. Eu sempre gostei muito de brincar com as crianças, e conversava muito com ela, e de repente, aquela vida é ceifada. Que dor, que experiência ruim. Mas aquela menina, até hoje na minha cabeça, e na cabeça de muitos irmãos naquela igreja, não morreu. Porque ela ia lá na frente, com o grupo de louvor da igreja, para cantar as músicas. E ela decorava as músicas como ninguém. Criança pequena, a cabeça ainda está vazia. O HD, né? Quase não tem nada, guarda tudo, está só recolhendo, né? A gente que já está mais velho vai esquecendo. Às vezes eu esqueço até do meu nome, né? A gente vai esquecendo. Mas ela guardava tudo. E ela chegava assim, domingo passado o senhor pregou lá em Mateus 23, né? Né? Nessa época eu pastoreava 4 igrejas, uma com pastor titular e 3 com pastor interino, para fazer o processo de sucessão pastoral. Então eu pregava 2 vezes de manhã, 2 vezes à noite, e às vezes tinha culto ao ar livre, à tarde eu pregava também. Eu ia lembrar o que eu preguei domingo passado, de imediato ela chegava e dizia. Ela não morreu. Quando você dá um bom testemunho, você não morre, não importa a sua idade. Aquele homem no coração da sua esposa não havia morrido. Ela foi ao profeta porque o seu marido era uma referência. O dia que você não estiver mais aqui, que o povo se renda ao seu testemunho e diga assim, aquela pessoa foi correta. Aquela pessoa foi uma pessoa boa. Aquela pessoa realmente temia o Senhor. Aquela pessoa me fez refletir sobre o valor da palavra de Deus. Aquele homem morto é referência para a sua esposa. Nós não precisamos estar vivos para ser referência de fé. Basta dizer, tirando Jesus, que aí é o concurso, né? Pedro,
Paulo, João e tantos outros. E tantos outros irmãos que passaram pela nossa vida. Irmãos, lá, aqui no segundo andar da igreja, tem uma lista de irmãos que foram referência nessa igreja no passado e os seus nomes estão lá, num quadro lá, como referência de bom testemunho. Que nós sejamos referência de bom testemunho. Mesmo que nós aqui não estejamos. Mas para que sejamos referência de bom testemunho, quando aqui não estivermos, temos que começar a ser referência de bom testemunho enquanto aqui estamos. Porque a luz só vale enquanto estamos aqui. Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, que segundo alguns é o livro da crise, aproveita a oportunidade enquanto é dia, que a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Trabalhe enquanto é dia. Brilhe enquanto você está no meio das trevas. Porque para onde nós vamos no céu só tem luz. No céu não entra trevas. Aí você vai ser mais uma luz. Mas aqui você vai fazer diferença. Segunda lição que eu quero deixar com vocês. As lutas daquela mulher, ou a luta daquela mulher, não é para o seu benefício próprio. Veja que o que motivou aquela mulher a ir ao profeta foi os seus 2 filhos. A Bíblia não diz que ela estava interessada na propriedade, na sua casa, em pagar a dívida. Ela estava preocupada agora em salvaguardar os seus 2 filhos. Ela vai aos profetas porque os seus 2 filhos estavam correndo risco. Qual é a lição que eu quero deixar com vocês nessa tarde? Lute por sua família. A sociedade atual tem nos ensinado a desistir da família por qualquer coisa. Qualquer motivo. Olha, minha mulher está feia. Estou vendo aqui uma rugazinha na minha mulher. Tem umazinha ali que não tem ruga. Tchau, tchau, vou pegar aquelazinha que não tem ruga. Meu marido está andando meio de lado, tem um problema na coluna dele, que ele trabalhou demais. Aquelezinho lá faz academia, está certinho, está plumadinho. Tchau, tchau, meu tortinho, vou para aquele direitinho lá. Meus filhos estão nas drogas, eu desisti deles, vai morar na rua. Vocês pensam que Cracolândia tem só em São Paulo, no Brasil? Vá aqui no Morro de São Jorge, em Lisboa. É que a maioria dos portugueses ficam vendo só as coisas que interessam e não vê aquilo que está acontecendo, às vezes a sua barba, a violência, o número de viciados. E a minha sensação é que, tal como no Brasil ou em outros países, o Estado estimula as famílias a se desfazerem. Parece que existe um maquinário trabalhando para que os filhos abandonem os pais, os filhos não respeitem os pais não se respeitem. Lá no Brasil, o que mais nós ouvimos, olha, em Portugal é comum o marido bater na mulher. Eu falei, mas aqui se você ligar, no Brasil tem várias emissoras, mas tem uma chamada Bandeirantes, que se você espremer, sai sangue. Todo dia tem marido matando mulher, não é batendo, não, matando. E todo dia tem mulher matando marido também. E o que tem acontecido mais ultimamente são pais matando os filhos. Nesses dias uma mulher matou seu filho porque ele não quis lhe obedecer. E nós vivemos num mundo onde a maldade contra a família se tornou comum. Nós já não achamos tão escandaloso o divórcio, quando nós deveríamos dizer assim, não é isso. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia textualmente diz que Deus permitiu pela dureza do coração. Não foi porque Deus quis. Já mostra que existe alguma coisa errada. Já mostra que não está certo. Se é pela dureza do coração, não deve ser feito. Mas a sociedade nos ensina a não lutar pela nossa família. Esse texto nos ensina que esta mulher lutou pelos seus filhos. Eu quero vos exortar a lutarmos pela nossa família, a defendermos nossa família, custe o que custar. Não entregue seus familiares, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus netos ao diabo. Porque o credor quer fazer deles escravos. A sociedade aqui defendia o seguinte, olha, a viúva tem uma dívida, não tem como pagar, pode pegar os filhos dela para trabalhar para você e eles vão trabalhar até pagar a dívida. Só que aquele credor dizia, olha, não, ainda está faltando. Ele é que fazia a conta. Acho que já pagou. Não pagou não, ainda falta mais. Até que aquelas pessoas morressem trabalhando ali.
E é isso que o diabo quer, desfazer as famílias. Mas nós devemos lutar. Os filhos respeitar os pais. O princípio do respeito é bíblico. A não violência contra os filhos é bíblico. Mas ensinar o caminho que deve andar é o princípio para o investimento de um cidadão de qualidade no futuro. E esta mulher ensina os seus filhos quando ela diz assim, ó, o credor quer levar os meus filhos, eu quero uma solução. Eu tenho uma botija de azeite lá em casa. Serve? É o que Deus precisa. É a sua fidelidade. O azeite simboliza a unção da bênção de Deus, a provisão de Deus. E para concluir, essa mulher nos ensina uma coisa que, infelizmente, tem se tornado até motivo de exaltação, quando deveria ser a normalidade. Essa mulher nos ensina o princípio da sinceridade. Você já viu quando você está conversando com alguém, ele fala assim, ó, sendo sincero, eu costumo dizer assim, mas você não foi antes, não? Não, falando a verdade, e você estava falando mentira? Eu sempre tenho o pé atrás com quem tem esse hábito de dizer, sendo sincero, eu só queria falar a verdade. Então, normal é falar mentira. Mas é isso que a sociedade tem vivido. Um mundo de mentiras, um mundo que está tudo bem. Você quer ver uma coisa que nós pastores, eu creio que o pastor Herculano que está aqui, já tem alguns anos de experiência também, vivencia isso. Você pergunta para uma ovelha, você está vendo no semblante dela que não está nada bem. E as coisas não estão indo bem. Você pergunta assim, irmã Laura, está tudo bem? A irmã Laura, pastor, está tudo bem. Aí você, mentirosa. Né? Não está bem. Não está bem. Deus está vendo. Aquela mulher tinha um problema, mas ela foi sincera. Olha, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Custa falar a verdade? Se você está passando luta, fala para Deus. Se não tem quase nada dentro da sua casa, se na sua casa a violência é comum, se na sua casa a falta das coisas é comum, se na sua casa a mentira é comum, conta para Deus, Senhor, aqui se fala pouca verdade. Aqui nós vivemos um faz de conta. Eu não aguento mais, a minha botija está pequena, mas o Senhor é o dono de todo azeite. Aqui é uma área de produção de azeite. Portugal produz muito azeite. Agora, cuidado com o Brasil, irmão Marcos. O Brasil está começando a produzir azeite também. Daqui a 500 anos, a gente passa a Portugal, né, Nuno? Só daqui a 500 anos. Mas o azeite de Deus é diferente. Não é em terras portuguesas, nem brasileiras, nem em terras. Não. O azeite de Deus faz diferença. E, meus amados irmãos, quando Deus usa o pouco que nós temos, é porque nós somos sinceros diante de Deus. Quando você for fazer uma oração, por que nós batistas não fazemos orações repetitivas? Rezamos a mesma oração sempre. Por que não é comum, pastor? Olha, irmã Maria Amélia, vou mandar uma oração das 18 horas para a senhora. Sara, vou mandar uma oração das 6 da manhã para você. Laura, vou declarar a minha oração, porque a Laura eu posso declarar na minha casa, vou declarar a minha oração todo dia de manhã, todo dia ao meio-dia para você. Não. Por que nós não fazemos isso? Porque nós temos o princípio de falar o que está no coração. Nós usamos o exemplo de Jesus, e é interessante as pessoas que rezam ou fazem a oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso é onde nós somos confrontados fortemente com a mentira. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós temos os nossos. Mentirazinha. Tem gente que chega e diz assim, irmão Marcos, eu esqueço, mas eu não perdoo. Então não faz a oração do Pai Nosso. Eu até vejo fulano, até falo com ele, mas não perdoo. Eu não perdoo. Aquilo que ele fez por mim não tem perdão. Aí, quando chegar no céu, dá licença, eu queria entrar. Quer? Você quer? Eu queria entrar. Não, porque aqui é só quem perdoou. Não, mas eu rezei o Pai Nosso. Rezou? Então vai rezar lá no quinto dos infernos. Continua lá, porque o diabo também reza o Pai Nosso. Ele é mentiroso. A questão não é fazer a oração.
A questão é ser sincera. Essa mulher é sincera com o profeta. Ela não diz assim, está tudo bem lá em casa, a gente tem comida, eu só quero pagar a dívida. Ó, profeta, isso não tem nada a ver com a minha vida. Quer saber o que eu tenho dentro da minha casa? Eu venho na igreja, o senhor quer saber o que eu tenho dentro da minha casa? Não, ela diz, eu não tenho nada, vírgula, senão uma pequena botija de azeite. Uma botija de azeite. E a botija era uma medida de aproximadamente 400 mililitros. Uma pequena quantidade. Não dava para pagar dívida nenhuma. Mas o que acontece? Pela sinceridade dela, pela fidelidade do seu marido, pelo desejo dela de ver a sua família ir bem, ela alcança a bênção. Eu desejo nessa tarde que todos nós sejamos felizes, felizes com Jesus. Mesmo passando luto, nós declaremos a nossa felicidade e nós vamos cantar Sou Feliz com Jesus. Não vai ser projetado, eu não fiz a letra. Está aí no Cantor Cristão, você pode seguir aí no Cantor Cristão. Eu vou pedir ao irmão Jorge que nós cantemos este hino. Vamos ficar de pé e nós vamos encerrar o culto dessa tarde cantando este hino. Onde nós exaltamos a felicidade em Jesus. Tem aí cantores aí? Aí, Sara. Compartilha aí, porque esse eu não botei a projeção ali. Falei para o irmão Jorge, não sei se eu vou cantar, se nós vamos cantar ou não, né, irmão Jorge? 398. 398. Eu falei o hino, mas não falei o número, né? O irmão Jorge vai aguardar vocês abrirem. 398. Pelo número do hino, não é pela página, não. Ajuda aí, irmã Cirlei. Ajuda a Alessandra. 398. Pode ser. Se paz a mais doce me deres usar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó seja eu estou, apesar de aflições, que feliz eu será com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, o meu Salvador, foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças a Jesus.
feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Em mim meu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém? Ainda de pé, quero lembrar aos irmãos, no próximo domingo nós vamos ter a celebração da Ceia do Senhor. Quero convidar a todos a estarmos aqui às 16 horas para cultuarmos e celebrarmos, iniciando o segundo semestre de 2023. O ano começa a acabar, não é, irmã Conceição?